Olá pessoal, de volta com o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e lembrando sempre antes de começar o estudo propriamente dito, que nós possamos fazer uma leitura de harmonização e uma prece para que as nossas energias, para que as nossas vibrações, elas estejam afinizadas com as vibrações dos nossos amigos espirituais que aqui estão e que nós possamos receber assim as melhores intuições e os melhores aprendizados. Eu estou usando, só como dica, esse livrinho aqui, Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Ele traz várias mensagenzinhas que são ótimas para ler, né, nessa introdução dos estudos. São ótimas para harmonizar, então fica aqui a dica. Então hoje, pessoal, se você está acompanhando aí a playlist, se você não está, é só buscar aí, então os vídeos estão na ordem certinha. A gente está no capítulo Amai os vossos inimigos, né? Esse capítulo tão difícil de falar e tão difícil de entender, um tema difícil de explicar, difícil da gente introjetar e praticar, não é mesmo? E o capítulo é o capítulo 12. E a gente, no vídeo passado, falou dos inimigos desencarnados, a gente falou até do obsessor, falou da importância do perdão para que essa inimizade não possa perdurar por outras encarnações. E hoje nós vamos falar de: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Lembrando que essa é uma das passagens bem conhecidas de Jesus, assim como perdoar 70 vezes 7. E como nós estamos dentro desse capítulo de amai os vossos inimigos, faz muito sentido ele falar de que se alguém vos bater na face direita, dai-lhe a outra face. E faz sentido por quê? Porque é o que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos. Se nós temos esse entendimento de que somos espíritos e de que estamos temporariamente ocupando esse corpo e exercendo essa função, é natural que nós venhamos a pensar que para perdoar o outro precisamos entender cada vez mais que tudo que nos acontece nessa encarnação pode ser consequência de algo que nós causamos em encarnações passadas. É inclusive o que eu li na mensagem de hoje. Olha aqui, ele fala assim, quando nós estamos nos comportando como vítima, né? Ele fala aqui, seremos consolados quando chorarmos a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justa razão de ser e que nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazermos nosso caminho. Então, quando nós entendemos que esse inimigo, quando nós entendemos que essa coisa estranha, ruim, desagradável, desconfortável que acontece na nossa vida, ela na verdade é uma consequência de algo que nós fizemos ou que até pedimos para passar, vai ficando mais palatável a ideia de perdoar, a ideia de oferecer a outra face. E lembrando aqui que quando Jesus nos fala para se alguém vos bater na face direita, para que nós possamos então dar também a outra, não significa ao olhar de muitos, aquela pessoa é trouxa, fulano não revida, fulano podem fazer o que quiser com ela que ela não vai revidar. Aqui não tem a ver exatamente com isso, com ser trouxa ou não, com não vai revidar ou não, mas tem a ver com a intenção. Muitas coisas que nós estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se apresenta uma ideia de um juízo de valor, um questionamento, o que é pior, isso ou aquilo? Quem vai sofrer mais, esse ou aquele? Quem é que vai para o umbral, fulano ou ciclano, porque fez isso ou porque fez aquilo? E o que os espíritos desencarnados, o que Kardec, o que o Evangelho nos traz? Que o que vale é a intenção, o que vai contar é a intenção. Tem uma parte aqui no Evangelho que fala assim, se alguém
abreviar a sua própria vida em nome da outra, né? Então, assim, você tá vendo uma pessoa que vai ser atropelada e você se joga na frente dessa pessoa, você se joga na frente dessa pessoa para impedir que algo de pior aconteça para ela. E aí você poderia pensar, nossa, essa pessoa vai ter méritos com certeza. E aí o Espiritismo vem nos dizendo que depende. Porque se essa pessoa se jogou na frente da outra com uma intenção de realmente salvaguardar aquela vida, é óbvio que ela vai ter o mérito. Mas se ela apenas se jogou, porque eu quero parecer bonzinho, porque eu quero que meu nome fique na história, estou dando aqui exemplos aleatórios. Esse ato, embora ele tenha salvado a vida dessa outra pessoa, isso vai contar com certeza, mas ela vai reduzir, é como se a gente tivesse uma contagem de pontos. Então, no primeiro caso, quando foi um salvamento genuíno, digamos que ele ganhasse 100 pontos. Agora ele vai ganhar 30 pontos, né? Tô só dando exemplos aqui para que vocês possam entender, para que a gente possa entender juntos. Então, pessoal, depende da intenção. Quando, então, eu estava falando de, ele vai me bater e eu não vou revidar, e eu não vou responder na mesma moeda, né? A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. O que a gente precisa saber desse entendimento? Saber que eu não vou revidar, eu não vou prorrogar esse mal. Eu não vou fazer com que essa guerra continue. Eu vou ter a intenção do perdão. Eu vou ter a intenção de tentar entender o que está se passando com essa pessoa para me agredir. E aí a gente tem vários espectros, a gente pode ter várias interpretações. Desde algo que eu acabei de fazer e essa pessoa, na verdade, só está revidando, como algo que eu não estou entendendo agora no momento, mas que eu já fiz em outras encarnações e agora essa pessoa está me devolvendo essa agressão, né? E vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo, mas existem várias formas de se chegar a uma solução. É claro que nós entendemos que, estando ainda no mundo de provas e expiações, é muito provável, é muito possível que a nossa parte animal ela ainda seja muito dominante, ou seja, nós ainda agimos muito pelo instinto, pelo impulso. Então é natural que quando uma pessoa nos agrida, seja verbalmente ou fisicamente, nós tenhamos uma tendência de devolver na mesma moeda, ou até pior, né? Se uma pessoa me agride verbalmente, eu já quero dar um soco nela, eu já quero dar um tapa. É esse o impulso que me vem. E nós estamos aqui para educar esse animal. Vocês aí em casa, se vocês têm algum pet, né? O gatinho é mais difícil, mas o cachorrinho, ele é um animal que ele consegue ser mais adestrado com facilidade. Então, o que nós fazemos com esse cachorrinho? Nós levamos ele para adestrar, ou nós mesmos, né, adestramos. A gente ensina que não pode fazer ali, tem que comer daquela forma, tem que ser naquele horário, não pode subir em tal lugar. Nós vamos adestrando porque o animal, ele vem muito com esse instinto. E nós somos assim também, né? Nós ainda precisamos ser educados com outras coisas que nós trazemos de encarnações passadas. Então, quando ele está falando de se alguém te bater numa face, que nós possamos oferecer a outra, tem a ver com não revidar o mal com o mal, e sim revidar o mal com o bem. E aí, entrando no texto propriamente dito, a gente vai ter nos itens 7 e 8 falando sobre esse item, né? O item 7, pessoal, se vocês estão acompanhando a leitura comigo, ele traz um trecho do Evangelho de Mateus, onde ele fala o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. A gente até comentou disso, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. No capítulo 8, ele vai fazer, no item 8, melhor dizendo, ele vai fazer o desenvolvimento. Então ele fala o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade,
que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aqueles cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Isso era o que eu estava falando sobre a questão de ser trouxa. Fulano não respondeu, então fulano é bocó, fulano é um fraco, né? A gente ouve muito esse tipo de questionamentos. Qual vai ser o entendimento de justiça de pessoas que a moral não se acha acima do nível das paixões, né? Então vamos lembrar uma coisa que eu sempre gosto de dizer aqui, vamos lembrar que nós somos crianças do ponto de vista espiritual. E agora vamos pegar uma criança mesmo, materialmente falando. Quando você fala para essa criança que ela não pode comer o que ela quer na hora que ela quer, quando você fala para essa criança que ela tem que primeiro fazer o dever de casa dela para depois brincar, ela vai reclamar, não vai? Ela vai falar que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, ela vai chorar, vai se espernear, vai se jogar no chão. Por quê? Porque essa criança está analisando o que é justo ou não de acordo com a moral dela, de acordo com o entendimento evolutivo que ela tem. Então, a criança, ela ainda está muito no egoísmo dela, né? Ela acha que, assim, a vontade tem que ser dela, os pais, os tutores, eles vêm ali para educar, para mostrar que não é bem assim, mas, em princípio, a criança ela vai fazer com que as pessoas, os adultos, façam a vontade dela. Ela vai chorar, vai espernear. E o que acontece é que ela está fazendo isso porque ela tem esse entendimento do que é certo e o que é errado, de acordo com a breve inteligência moral que ela traz ali enquanto criança, né? A gente não está nem falando enquanto espírito, porque a gente também já viu isso aqui, que a criança não necessariamente é um espírito novo, pode ser um espírito antigo. Mas ainda como criança, ela tem algumas partes ali da consciência adormecidas, isso vai se desenvolvendo depois, quando ela for ficando adulta. Mas então, é o que ele diz aqui, o ponto de honra, ele ainda é muito definido por essa régua, pela nossa régua, que é muito baixa, ainda está no nível das paixões. Continua aqui. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia. Com certeza, muitos de vocês, de repente, não estão entendendo o que eu estou falando, né? Com certeza, vocês estão me ouvindo e falando assim, até parece que vai dar para fazer isso. Porquanto ele não compreende, ou seja, nós ainda somos muito orgulhosos, então nós não compreendemos que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, ou seja, nós ainda não compreendemos porque a nossa visão não pode ultrapassar o presente. Lembra da criança? A criança ela ainda não consegue vislumbrar o futuro. Ela não consegue vislumbrar a fase adulta, ver que as coisas não são bem assim como ela está achando. Ela está vendo a realidade dela. Ela está vendo que ela quer comer ela quer pegar o brinquedo, ela quer comer a comida, as coisas que ela quer na hora que ela quer. Ela não consegue pensar que aquilo pode fazer mal, que aquilo vai prejudicá-la no futuro. E nós somos assim. Gente, essa é a melhor comparação. É a melhor forma de entender as coisas, é colocar a gente como uma criança. Né? Por mais que você esteja me ouvindo, você não tenha filho, mas você tem sobrinhos, você tem filhos de amigos, você já lidou com crianças, você sabe como criança é, e nós somos exatamente assim. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Então, o que ele está falando é o seguinte, será que se for um tapa mesmo, eu devo fazer assim, olha, bate aqui, né? E ele fala, não, tão pouco como aquele que manda você arrancar o olho quando esse é a causa de escândalo. São metáforas. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor.
Se lhes não pusesse um freio às agressões, então aqui ele vem explicando o seguinte: muitas das coisas, muitas das falas do próprio Deus, né, do Antigo Testamento, e muitas dessas leis que existiam na época de Moisés, era relacionada com a população que existia na época. Então, uma população mais bruta, ela precisava de algo mais enfático, e é o que ele está dizendo aqui. Então, se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então, aqui ele finaliza não, a gente vai ler mais um pedacinho, mas ele vai concluindo falando o seguinte: é óbvio que não é para você se mutilar, nem para você fomentar a agressão, não é para você arrancar o olho, não é para você fazer nada parecido, porque isso até tem uma contradição com a própria lei de conservação. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, tá? Então, ele não está querendo que a pessoa não se defenda. Lembra que eu falei da intenção lá atrás? Ele só está querendo que a gente não retribua o mal com o mal, que a gente não estimule a vingança, para não ficar esse ciclo sem fim. Até porque, lembra do estudo passado dos inimigos desencarnados? Se a gente fica nesse ciclo sem fim, depois que morremos, vamos continuar querendo nos vingar ainda. E isso jamais terá fim. Jamais não, porque a espiritualidade é sábia, né? Existe a justiça divina, mas a chance disso se perdurar por muitas encarnações é muito grande. E aí, para finalizar, ele vai se dizer o seguinte: dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E essa frase, ela resume tanto o que a gente fala por aqui, que tem a ver com o ponto de vista. Eu comparo a você subir os andares de um prédio, né? Então, quando nós estamos num térreo, a gente tem a visão proporcional à do térreo, que é os prédios. Se a gente olhar, se tiverem prédios altos em volta, a gente vai ver esses prédios altos, a gente vai ver, de repente, uma rua em perspectiva, eu vou ver pessoas que estão em volta de mim, e aí eu vou subindo, né? Qual é o primeiro lugar que as pessoas, não vou dizer o primeiro, né? Mas o que muita gente gosta de ver quando vai visitar cidades que elas não conhecem? Mirantes, terraços, lugares no alto, para que elas possam ter o quê? Uma visão panorâmica, né? Uma visão panorâmica é o quê? Uma visão do todo. E aqui, se a gente trouxer para esse exemplo, ele está pedindo para que a gente deixe de ser essa criança, para que a gente deixe de ter esse olhar só no presente. No Espiritismo, como é que seria subir no mirante, subir no último andar de um prédio? Seria olhar para o futuro, seria olhar para essas possibilidades das nossas próximas encarnações e das encarnações passadas também. Então, é tirar esse olhar só desse momento do agora e pensar na possibilidade de que coisas existiram e de que outras coisas virão ainda. Com esse olhar, só com esse olhar, por isso que ele fala aqui, daí vem o repetirmos incessantemente. Essa frase é para você colar em algum lugar que você esteja sempre olhando, porque é o que vai te fazer perdoar, é o que vai te fazer revidar da melhor forma, sem a vingança, sem pensar no mal, mas sim esclarecendo, sim perdoando.
E aí acaba o nosso capítulo, o nosso item, né? Não é o capítulo ainda é bem grandinho, mas acaba esse nosso item, acaba essa parte que é se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter feito sentido para você, esperando que agora, a partir de agora, você consiga lidar melhor com as situações que aparecerem na sua vida, os tapas, né? Na linguagem metafórica, os tapas que surgirem no seu cotidiano, na sua face direita, que você possa lembrar do que a gente falou aqui e oferecer a outra face. E eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!